E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar um algoritmo que está bombando no mundo da inteligência artificial. Isso aí. O PRISM. Já ouviu falar? Com certeza. O PRISM, ou Parallel Rule Induction System Model, para quem gosta de nome mais técnico, é uma técnica que tem chamado a atenção, sabe? Por sua capacidade de gerar regras claras e compreensíveis. É como ter um mapa da mente da IA. Um mapa da mente da IA. Isso. Nossa, isso parece bem útil. Principalmente quando a gente pensa em áreas como o diagnóstico médico, né? Sim. Imagina um sistema que usa o PRISM para analisar dados de pacientes, gerar regras que ajudam a identificar doenças de forma mais precisa e rápida. Exatamente. E o mais legal é que com o PRISM a gente não precisa ser nenhum gênio da matemática para entender a lógica por trás das decisões da IA. As regras são simples e diretas, tipo, se a idade for maior que 50 anos e a pressão arterial for alta, então o risco de doença cardíaca é alto. Peraí, então quer dizer que, em vez de ficar tentando decifrar um monte de códigos e fórmulas complicadas, a gente pode simplesmente ler as regras geradas pelo PRISM. É isso aí. E entender como a IA chegou a uma determinada conclusão. Isso mesmo. É como ter um manual de instruções da IA, sabe? Ah. Escrito em português, claro, objetivo. E essa transparência é fundamental, especialmente em áreas como a saúde, né? Onde a confiança e a ética são essenciais. Total. Mas me explica uma coisa, como esse PRISM funciona na prática? Ele é tipo um Sherlock Holmes da IA, que analisa um monte de pistas para desvendar um mistério. É uma ótima analogia. O PRISM funciona de forma similar a um detetive que busca pistas para solucionar um caso. Ele examina conjuntos de dados buscando padrões, relações entre as informações, para então formular regras que permitem classificar novos casos. Interessante. Mas e como ele se diferencia de outras técnicas de inteligência artificial, como as árvores de decisão, por exemplo? A gente sempre ouve falar dessas árvores, mas esse PRISM parece ser algo totalmente novo. Ele tem um diferencial bem interessante. A maioria dos algoritmos, como as árvores de decisão, constou em uma única estrutura complexa e abrangente para representar o conhecimento. O PRISM, por outro lado, ele adota uma abordagem mais granular. Ele cria diversas regras, cada uma específica para uma classe ou categoria. Entendi. Então, em vez de uma árvore gigante com vários galhos e ramificações, o PRISM cria várias mini-árvores, cada uma focada em um aspecto específico. Exatamente. É como ter um time de especialistas, cada um com seu próprio guia de identificação. Essa modularidade torna o PRISM mais flexível, fácil de interpretar. E como ele gera regras independentes para cada classe, ele se sai muito bem em situações com muitas classes ou com classes desbalanceadas. Isso é incrível. Mas me diz uma coisa, essa abordagem divide and conquer do PRISM, ela não tem nenhuma desvantagem? Tipo, parece bom demais para ser verdade. Bem, como toda ferramenta poderosa, o PRISM também tem os seus desafios, né? Um deles é o risco de sobreajuste. Se o algoritmo for treinado com dados muito específicos, ele pode criar regras que funcionam bem para aquele conjunto, mas falham a lidar com novos casos. É como decorar a resposta para uma prova sem entender a matéria de verdade. Ah, entendi. É como se o PRISM virasse um especialista em um único tipo de problema e perdesse a capacidade de generalizar para outras situações, né? Tipo, ele fica tão focado num conjunto específico de dados que não consegue lidar com informações novas. Exatamente. E para evitar esse problema, é importante utilizar técnicas de validação cruzada, que consistem em dividir os dados em diferentes conjuntos, né, para treinamento e teste, garantindo que o algoritmo seja avaliado com dados que ele nunca viu antes. Então é como se a gente fizesse um simulado para testar o conhecimento do PRISM antes da prova final, né? A gente apresenta a ele um conjunto de dados que ele nunca viu antes para ver se ele consegue aplicar as regras que aprendeu de forma correta. Perfeito. É como ensinar uma criança a andar de bicicleta. Se ela só treinar em um terreno plano, liso, ela pode ter dificuldades ao se deparar com subidas, descidas, obstáculos. É preciso diversificar os cenários de treinamento para que ela desenvolva habilidades mais robustas. Mandou bem na analogia. Agora falando em aplicações práticas, onde o PRISM tem se destacado. A gente já falou um pouco sobre o diagnóstico médico, mas em que outras áreas ele está sendo utilizado? O PRISM é um algoritmo bastante versátil. Ele tem sido utilizado em diversas áreas. Análise de crédito, detecção de fraudes, marketing direcionado, previsão de demanda, análise de sentimentos em mídias sociais. A lista é enorme. Caramba, pelo visto, o PRISM está conquistando seu espaço no mundo da IA, né? Com certeza. E qual você diria que é o principal diferencial dele em relação a outras técnicas? O que o torna único? Eu diria que a sua capacidade de gerar regras claras, compreensíveis e facilmente explicáveis, né? Isso é o grande trunfo. Em um mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais presente nas nossas vidas, a transparência e a explicabilidade dos algoritmos se tornam cada vez mais importantes. E o PRISM se destaca nesse quesito. Concordo plenamente.
É fundamental que a gente compreenda como as máquinas estão tomando decisões que impactam as nossas vidas, né? Afinal, a gente não quer ser governado por algoritmos obscuros e inexplicáveis. Com certeza. E o Prisma nos ajuda a trilhar esse caminho em direção a uma inteligência artificial mais transparente, ética e responsável. Show de bola. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do Prisma. Na primeira parte, a gente desvendou os mistérios por trás desse algoritmo, né? Que em vez de fórmulas complexas, usa regras claras e compreensíveis para mostrar como a IA pensa. Essa aí. É como se a gente tivesse um mapa da mente da IA, mostrando passo a passo do processo de tomada de decisão. E o melhor, esse mapa está escrito em português, sem nenhum jargão técnico complicado. Isso mesmo. E agora, vamos sair um pouco da teoria e explorar como o Prisma está sendo aplicado no mundo real. Preparem-se para se surpreender com as possibilidades. Beleza. Adoro ver a IA em ação, resolvendo problemas, facilitando a nossa vida. Então, vamos começar com um exemplo que a gente já mencionou na primeira parte, o diagnóstico médico. O Prisma está sendo usado para ajudar os médicos a identificarem doenças de forma mais precisa e rápida, analisando dados de pacientes e gerando regras que indicam a probabilidade de certas condições, né? Mas como isso funciona na prática? O médico insere os dados do paciente no sistema e o Prisma dá o diagnóstico. Calma lá. O Prisma não substitui o médico, ele funciona como um aliado, um super assistente que fornece informações valiosas para auxiliar no diagnóstico. Imagina um sistema que usa o Prisma para analisar o histórico médico do paciente, resultados de exames, sintomas relatados e, com base nesses dados, gera regras que indicam a probabilidade de certas doenças. Então, o Prisma faz uma espécie de triagem, sinalizando os casos que precisam de mais atenção do médico. Exatamente. Ele ajuda a identificar pacientes que podem ter uma determinada doença, permitindo que o médico realize exames mais específicos e intervenha precocemente, aumentando as chances de sucesso do tratamento. Entendi. É como se o Prisma fosse um segundo olhar, né? Um especialista virtual que ajuda o médico a ter uma visão mais completa do caso. E me diz uma coisa, além da medicina, em que outras áreas o Prisma está fazendo a diferença? O Prisma é um algoritmo extremamente versátil. Ele está sendo utilizado em diversas áreas. Desde o setor financeiro para analisar risco de crédito e detectar fraudes, da marketing, para personalizar campanhas e prever comportamento do consumidor. Nossa, que legal. Então o Prisma está presente em várias áreas da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. É isso aí. E qual você diria que é o grande diferencial do Prisma em relação a outras técnicas de AI? A grande vantagem do Prisma é a sua capacidade de gerar regras claras, compreensíveis e facilmente explicáveis, né? Em um mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais presente, a transparência e a ética se tornam cada vez mais importantes. E o Prisma, com essa capacidade de mostrar seu raciocínio, se destaca nesse quesito. Faz todo sentido. A gente precisa entender como a IA está tomando decisões que impactam as nossas vidas, né? Afinal, ninguém quer ser governado por algoritmos obscuros e inexplicáveis. Com certeza. E o Prisma nos dá essa segurança, essa confiança de que as decisões estão sendo tomadas com base em critérios claros e objetivos que a gente pode analisar, questionar. E falando em questionar, me lembrei de um ponto que a gente discutiu na primeira parte, o risco de sobreajuste. Como podemos garantir que o Prisma não se torne um especialista em um único tipo de problema e perca a capacidade de generalizar para novas situações? Ótima pergunta. Para evitar o sobreajuste, é fundamental utilizar técnicas de validação cruzada, que a gente já mencionou, e também técnicas de poda, que consistem em simplificar as regras geradas pelo Prisma, evitando que elas se tornem muito específicas e propensas ao sobreajuste. Legal. É como se a gente treinasse o Prisma para ser um aluno esperto, que aprende com os erros e se adapta a diferentes situações. Exatamente. E essa capacidade de adaptação é crucial para que o Prisma possa ser utilizado em diversas áreas, né? Com diferentes tipos de dados e desafios. Show de bola. E me diz uma coisa, qual você acha que é o futuro do Prisma? Ele vai continuar crescendo em popularidade. Vai ser usado em ainda mais áreas. Sem dúvida. A demanda por algoritmos transparentes e explicáveis como o Prisma está cada vez maior, né? Especialmente em áreas como saúde, finanças, justiça, onde as decisões têm um impacto significativo na vida das pessoas. A capacidade do Prisma de gerar regras claras, compreensíveis, permitindo que os humanos entendam o raciocínio por trás das decisões, é um fator determinante para o seu sucesso. É verdade. As pessoas querem saber como as decisões que afetam as suas vidas estão sendo tomadas. E o Prisma oferece essa transparência. E para os nossos ouvintes que ficaram empolgados com o Prisma, querem se aprofundar no tema, que dicas você daria? A melhor maneira de começar é explorar os diversos recursos online disponíveis, né? Artigos científicos, tutoriais, cursos online, bibliotecas de código aberto. Existem muitas comunidades online dedicadas à inteligência artificial, onde você pode trocar ideias com outros entusiastas, aprender com a experiência de outros profissionais. Perfeito! E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do Prisma.
A gente já desvendou os mistérios por trás desse algoritmo, explorou como ele está sendo usado em diversas áreas. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos discutir o futuro da inteligência artificial. As implicações do uso de algoritmos como o Prism. É isso aí. A inteligência artificial está evoluindo rapidamente, né? E à medida que ela se torna mais presente nas nossas vidas, é crucial a gente discutir as questões éticas, né? Relacionadas ao seu uso. Afinal, a gente quer garantir que a IA seja utilizada para o bem da humanidade. Com certeza. E o Prism, com essa capacidade de gerar regras claras, compreensíveis, né? Nos dá a oportunidade da gente entender como a IA está tomando decisões e questionar essas decisões quando necessário. Verdade. A transparência do Prism nos coloca numa posição privilegiada para essa discussão. Mas, mesmo com essa transparência, ainda existem desafios a serem enfrentados. Tipo, quais desafios? Um dos principais desafios é garantir que o Prism seja usado de forma justa, imparcial. Lembra que na primeira parte do nosso mergulho a gente falou sobre o risco de sobreajuste. Sim. Se o Prism for treinado com dados enviesados, ele pode acabar reproduzindo esses vieses nas suas decisões. Ah, entendi. É como se o Prism aprendesse com um professor que tem preconceitos. Ele vai acabar repetindo os erros do professor mesmo sem saber que está fazendo algo errado. Exatamente. Por exemplo, imagine um sistema que usa o Prism para analisar currículos e selecionar candidatos para uma vaga de emprego. Se os dados históricos de contratações da empresa mostrarem um desequilíbrio de gênero, com mais homens sendo contratados para cargos de liderança, o algoritmo pode acabar favorecendo candidatos do sexo masculino, mesmo que essa característica não seja relevante para o desempenho da função. Nossa, seria muito injusto. E como a gente pode evitar que isso aconteça? É fundamental a gente ter cuidado na escolha dos dados utilizados para treinar o Prism, né? Garantir que eles sejam representativos e livres de vieses. Além disso, é importante a gente monitorar o desempenho do algoritmo e fazer os ajustes necessários para garantir que ele esteja tomando decisões justas e imparciais. Então é como se a gente tivesse que ser um fiscal do Prism, garantindo que ele esteja agindo corretamente. Exatamente. A responsabilidade pelo uso ético da IA é de todos nós. A gente precisa estar atento, questionar e garantir que essa tecnologia seja usada para o bem da humanidade. Concordo plenamente. E para a gente finalizar esse nosso mergulho no mundo do Prism, queria te fazer uma última pergunta. Qual o futuro da inteligência artificial? O que a gente pode esperar para os próximos anos? Olha, a inteligência artificial está em constante evolução. É difícil a gente prever o futuro com precisão, né? Mas uma coisa é certa, a IA vai continuar transformando o mundo de maneiras que a gente ainda não consegue imaginar. É verdade. As possibilidades são infinitas. E com a ajuda de algoritmos como o Prism, a gente pode garantir que essa transformação seja positiva, né? Que beneficie a todos. Exatamente. É importante a gente lembrar que a IA é uma ferramenta poderosa, mas a decisão final sobre como usá-la é nossa. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso mergulho no mundo do Prism. Espero que vocês tenham curtido a viagem, aprendido bastante sobre esse algoritmo fascinante. E que continuem explorando o mundo da inteligência artificial com a gente, aqui no The Deep Dive. Valeu, pessoal. Até a próxima.